Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência todas as noites, às 19 horas, aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta, ou 78 na TV fechada, e você consegue rever essa entrevista a qualquer hora do dia ou da noite no YouTube, canal Programa Tricetados. Por favor, faz sua inscrição, ativa o sininho, deixa um comentário e compartilhe essa entrevista, porque essa entrevista é digna de compartilhamento. Ele está aqui e ele é quem? Ele é o delegado Pablo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Trícia. É um prazer estar no seu programa. Ele muito já legal. Veio a todos os programas da casa. Quase todos, quase todos. Ele sempre estava em algum outro estúdio e nunca no meu. Eu senti ciúme dela uma vez. Eu falei para ela, amiga, eu vou estar lá. Mas é muito concorrido esse programa. Pensa numa cadeira quente. Assim. Essa cadeira está sempre com alguém importante. É legal que eu vi que seu programa ele tem muitas valências, pegadas diferentes. Ele trabalha com cultura, gastronomia, ciência, tudo que você possa imaginar que é importante para você que nos assiste. É feito com carinho para ti. E o mais importante é registrar a história das pessoas. Sim, né? sim. Aquelas pessoas que fizeram e fazem a diferença aqui no nosso estado do Amazonas. E você está sentada nessa cadeira quente. Essa cadeira quente. Porque você é uma pessoa que participa da história do nosso estado, né? Pablo, me conta, como que começou a tua vida? Como é que era o Pablo na infância? Falando um pouco sobre mim, eu sou amazonense, nasci em Manaus, na Beneficente Portuguesa. Tá, isso aí todo mundo já sabe. Sou filho da Cachoeirinha. Me criei naquele bairro e conheci muita gente estudando da Nelson há muitos anos. Fiz faculdade de Direito aqui na Universidade Federal do Amazonas e construí toda a minha história nesse estado. Depois disso, eu tive a felicidade de parar para, formado em Direito, estudar para vários concursos públicos. Uhum. Passei em 10 concursos diferentes. Olha, tá aí uma informação que eu não sabia. Você não Olha sabia, só. Beneficente check. Todo mundo tinha que Cachoeirinha, nascer. check, Todo tá. mundo tinha que nascer Era em ou algum morrer lugar. na Beneficente ou na Santa Casa. Não tinha outra. Na década de 70, 80, sim, verdade. E aí a Cachoeirinha check, que só tinha 2 bairros em Manaus. Centro e Cachoeirinha. Centro e Cachoeirinha. E da Nelson check, que homem Nelson estudava em check. colégio de freira. Mulher estudava em colégio de freira, homem estudava no Ida Nelson. Agora, 10 concursos, meu amigo, isso não é para qualquer um, não. Eu parei um momento da minha vida, depois que eu me formei em Direito e advoguei um período, eu me concentrei para a pauta dos concursos e exerci várias funções enquanto... Na verdade, não te concentraste, né? Mergulhaste, assim, profundamente, em águas profundas. Totalmente, eu perdi a noção do tempo. Eu estudei quase 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos. Nesse período eu foquei completamente. Eu costumo brincar que eu estudei no Natal, no Ano Novo, no meu aniversário. Eu estudei todos os dias, eu estudava todas as horas, todo o tempo. Tá vendo, dona Thaís? A vida boa que ele lhe dá foi graças a todo esse esforço. Na verdade, você tem que concentrar. Como tudo tem que ter um foco. E naquela época eu tive um foco muito grande nisso. E gerou esses resultados, né? Tá. E desses 10 concursos, você deve ter tido um leque absurdo de opções. Por que escolheu ser delegado? Na verdade, o direito penal ele me escolheu. É uma história bem curiosa. Eu até brinco com as pessoas. Quando eu comecei a advogar, o meu primeiro cliente foi um cliente que eu escolhi na verdade foi escolhido para mim. Assim que você forma, a primeira coisa que você procura, os colegas do direito sabem disso, é um negócio chamado prática forense. Sim. Que é você ter logo alguma audiência, alguma participação que registre que você começou a exercer a profissão. E minha primeira audiência foi uma audiência criminal. Aí eu falei para o meu colega, que era um amigo de escritório com quem eu estava trabalhando, e falou, olha, tu não pode escolher cliente, vai lá e tal. Quando chegou na audiência, logo na primeira audiência, eu identifiquei um vício grande no inquérito, conversei com o meu cliente e falei, olha, eu acredito que hoje você vai conseguir a soltura. Só um recém-formado falei isso. Eu falei isso para ele e tive a felicidade de conseguir com que ele saísse naquele mesmo dia, numa audiência, na primeira audiência. Eu consegui a revogação da prisão do meu cliente. Resultado
todos os amigos dele que passavam algum processo criminal me procuraram. Mas também a sagacidade, né, de olhar o processo, porque eu vejo que existem os advogados que são detalhistas, e existem os advogados... Ei, não estou falando mal de ninguém. Não quero cutucar ninguém, não, né? Não quero cutucar ninguém, meus amigos, queridos advogados, amo todos vocês. Quero entrar na OAB feliz, sempre. Mas existem pessoas que elas são mais ligadas à questão da sustentação oral, enfim, e menos ligada a encontrar as brechas processuais, né? A advocacia é astúcia, é inteligência. E aí a sagacidade de encontrar essa brecha assim, é uma característica de pouca gente. Eu sei que daquele dia em diante, minha amiga, nunca mais o direito penal me abandonou. Uhum. Ele me escolheu e a partir daí os concursos que eu passava e era chamado, porque alguns eu passei, uns até em primeiro lugar e nunca fui chamado. O que acontece? Se é passado Me diz aí concurso, qual é esse de primeiro lugar que nunca foi chamado. Eu passei no concurso da Suzane que eu nunca fui chamado como primeiro colocado. Eu passei como advogado da Infraero, eu nunca fui chamado. Como primeiro colocado também não fui chamado. Então alguns eu passei e simplesmente não aconteceu porque era cadastro porque não tinha que acontecer, né, bebê? Enfim. Fala sério. Suzane. Na época eles faziam, né, concurso para... Não, mas já imaginou ter que atravessar a pandemia como jurídico da Suzane? Iria ser uma loucura. Né? Ainda mais nesse momento que a gente fez mais diferença estando onde você estava. E foi uma escada, na verdade. Alguns concursos, você vai progredindo, né? Uhum. E conforme você progride, o concurso também, o nível de dificuldade ele vai aumentando. E você vai chegando num concurso cada vez mais complexo. Eu só conheço um homem de um concurso só, a vida inteira. Porque todos, eu sempre digo que é treino. Um concurso só a vida toda, o meu companheiro de vida. Eu nunca vi uma pessoa para fazer só um concurso na vida e passar a vida inteira no mesmo cargo. Mas ele é feliz nisso, ele gosta e acertou logo de cara, então pronto, tá bem. Porque assim, é aquela coisa da oportunidade, né? A carreira que ele queria seguir, que era de procurador do Estado, foi o primeiro concurso que abriu quando ele formou. Que felicidade. Né? E passou a vida toda. E eu fico assim, imaginando, será que eu conseguiria passar tantos anos no mesmo lugar? Essa foi uma motivação para entrar na política. Na verdade, a gente eu sou muito inquieto na ideia de que a mudança ela está sempre dentro da gente. E aí eu acredito sempre que posso estar em movimento. Uhum. Tanto que mesmo como delegado de polícia, onde eu estou já há 18 anos, eu nunca fiquei na mesma delegacia há muito tempo. Passava um ano e meio em alguma delegacia, dizia, quero mudar para aprender novas coisas, para fazer, contribuir de uma maneira diferente, para enfrentar novos desafios, e aí eu mudando. E para fazer mais páginas para aquele livro da vida que a gente escreve depois. Exatamente. Porque se a gente fica numa mesmice, a gente vive uma vida de um capítulo só, né? Movido nessa inquietude que a gente segue, para alguns ela é mais contundente, para mim ela é muito forte. Então eu falei, bem, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Naquele momento que a gente estava, de 2017, 2018, Operação Lava Jato, uma série de mudanças no Brasil, eu trabalhei na operação, trabalhei em outras operações, e quando me perguntavam por que eu estava sendo candidato, eu dizia que eu estava sendo candidato porque eu estava cansado de chegar atrasado. As pessoas falam, mas como assim chegar atrasado? Depois do crime. O trabalho da polícia é só reprimir quem já cometeu o ilícito. Uhum. Ainda mais de uma polícia como a Polícia Federal, que é uma polícia ela é uma polícia de investigação. Uhum. Então a gente investiga os crimes que estão já realizados, foram cometidos. É um trabalho importantíssimo. Não tem um caráter preventivo. Não tem um caráter preventivo. E aí, essa tua inquietude te levou justamente para isso, né? Querer prevenir. Trabalhar para evitar que isso acontecesse. Uhum. E a gente pensou nisso porque eu fui também pertencente à entidade de classe da categoria da Polícia Federal, que é a Associação dos Delegados de Polícia Federal. E se eu puder definir uma palavra, é inquietude. Isso. O garoto inquieto. É um pouco disso. Enquanto eu estive na associação de classe, a gente ia para Brasília falar com os parlamentares e eu percebia um completo e absoluto desconhecimento daquelas pessoas da pauta de segurança pública. A maioria deles falava do assunto, comentava, questionava e falava sobre soluções sem não ter a mínima noção do que eles estavam falando. Até hoje eu vejo muito isso. Recentemente a gente viu aqui um pessoal inaugurar um centro de comando e controle, até da Polícia Federal,
E eu vi um monte de pessoas falando no assunto de olha aí, ficou fácil, tá mais difícil fiscalizar a fronteira do Brasil. Cara, o Brasil faz fronteira com 10 países, 15 Ainda mil mais aqui na quilômetros de Amazônia. fronteira. A Amazônia é super complicada. Então as pessoas falam do assunto sem conhecer. E naquele momento eu falei, nós precisamos de políticos que sejam comprometidos com falar do assunto conhecendo. E mais, naquele momento da Lava Jato, a gente estava trabalhando prendendo políticos. Porra, precisa entrar nessa categoria de gente séria. Gente que acredita que pode fazer diferença. E as pessoas queriam isso. Era um momento de combate à corrupção que as pessoas devolveram isso nas urnas. Uhum. Elas foram lá e votaram em quem elas acreditavam que podia fazer a diferença para combater a corrupção. E naquela legislatura a gente teve uma bancada completamente renovada, né? A gente teve ali... talvez tenha sido uma legislatura que tenha dado oportunidade para um novo entrar, para pessoas com intenção justamente de prevenir, né, acontecimentos, porque, gente, o legislativo é o cargo mais importante na hierarquia, digamos assim. Se a gente fala que a Constituição é que rege a vida de cada um de nós, cidadãos, e se a gente souber que o deputado federal é o representante do povo lá no Congresso, porque a gente tem um senador que é o representante do nosso estado, e por isso que ele é em números iguais, né, para cada estado, e nós temos o deputado federal que ele é proporcional, ele tem um número de vagas proporcionais ao número de habitantes, porque ele é o representante do povo. Então, quando você elege um deputado federal, você está elegendo a pessoa que vai falar por você. Você não pode pessoalmente e cada cidadão dizer o que ele quer para a vida do país dele, lá em Brasília, ele elege o seu representante. É bem isso. Né? Com certeza. Então, o povo do Amazonas te deu uma procuração para legislar. O representar, com certeza. Né? A gente volta já, depois dos comerciais, falando mais com o delegado Pablo. Voltando aqui nesse segundo bloco com o nosso representante, delegado Pablo. Me conta ali das suas aventuras, né, lá em Brasília. Primeiro, como delegado, né, junto à nossa bancada, e depois fazendo parte da nossa bancada na defesa do nosso povo. Brasília é bem curiosa. As pessoas, inclusive, elas sempre me perguntavam, enquanto eu estava trabalhando como parlamentar, elas diziam assim, como é Brasília? Brasília é bom? Aí eu perguntava, eu dizia sempre, de qual parte você está falando? Porque tem tantas coisas e o Parlamento Federal ele é muito louco. No mesmo dia você decide coisas para falar sobre uma transposição de um rio e sobre o lançamento de um foguete. Na mesma sessão tem legislações falando de coisas totalmente diferentes. E tem gente de todo tipo, né? De todo tipo. Eu tenho a impressão ali que aquilo... Vou fazer uma comparação. Como se fosse uma sala de aula que tem a menina nerd, que a escolinha do professor Raimundo. A escolinha do professor Raimundo, é parecido. Não, tem gente muito inteligente, tem gente que a gente não sabe como é que chegou lá. Tem caras que são assim... realmente completamente caricatos. Tem figuras muito curiosas lá, principalmente na Câmara dos Deputados. Uhum. O Senado já é uma casa mais de rasgação de seda. Calma, né? É um negócio mais calmo, é um pessoal de mais idade, é um negócio... A gente brincava que nós trabalhamos de terça a sexta na Câmara sempre, né? O Senado trabalhava terça e quarta, 6 horas da tarde acabou já. Gente... As minhas sessões, eu falava com a minha esposa, minhas sessões terminavam 2, 3, 4 da manhã.
mas eu sempre... Discussões infindáveis. Teve assim, uma época que eu fiquei viciada em TV Câmara. Era uma coisa. Você via que não acabava, Claudinha. Não acaba nunca. É um negócio não tinha assim, condição. Não tinha muito condição. demorado. O pessoal, você vai dormir, o povo tá lá. Você acorda, o povo ainda está lá. Ainda está lá, não termina. Assim, você pensa, um projeto de lei votado rápido. Depende muito. Tem coisas que demoram dias, horas, meses, se discutindo, se debatendo. E assim, só puxando um gancho, que a gente estava falando um pouquinho sobre a nossa bancada, que você falou, e eu queria falar uma coisa bem legal, assim, para você que nos assiste. Em 2018, nós tínhamos, talvez, a melhor bancada da história do Amazonas. E a gente prova por quê. Me perguntaram um dia desses se as bancadas atual, as passadas foram boas e tal. Eu falei, olha, para se construir uma lei, ela passa por várias fases, desde a proposição, da entrada da lei, mas ela tem um momento muito importante que é o debate dessa lei, a discussão dessa lei, que é quando ela, digamos, ela é montada, ela é burilada, quando você chega no texto que vai à votação. Esse debate é feito nas comissões. São 25 comissões permanentes na casa, para 513 deputados federais. Nós, apenas 8 do Amazonas, chegamos... 7 desses 8 parlamentares a presidir essas 25 comissões. Isso é um marco histórico, olha só, né? Nós éramos só 8, num número de 513. Daqui do Amazonas, que o povo acha que só tem silvícola. Isso era prova de como nós éramos capazes, todos nós muito capazes. Um grupo de pessoas muito boas. O amazonense, ele demora, Pablo, a conseguir ser visto. Mas a partir do momento que ele é visto, ele brilha, né? Sim, nós somos muito bem preparados, né? As nossas escolas nos prepararam bem. A nossa Universidade Federal do Amazonas nos preparou muito bem, né? Todos os meus colegas de Universidade Federal do Amazonas, né? A gente ainda é do tempo do centro, de subir e descer as ladeiras do centro e tudo mais. As pessoas ficavam menos isoladas lá no campus do que hoje no campus universitário. Então a gente tinha muita troca, né? Com toda a sociedade ali, com o comércio que pulsava no centro da cidade, as pessoas podiam fazer estágio, porque a aula era de 7 às 9, de 4 às 6. Então, assim... E eu tive a felicidade de ver grandes políticos do Amazonas. A gente viu... Eu vi quando era menino Fábio Lucena. Eu já ia falar, Fábio Lucena é o primeiro que vem. Eu vi Jefferson Pérez como um grande orador. Vi o nosso Bernardo Cabral, foi relator da nossa Constituição. A Constituição que vocês têm em casa, o relator dela foi um parlamentar do Amazonas. E você sabe que ele ainda está super ativo? Eu soube que ele está ativo. Ele advoga, né? Não. Ele advoga, não, ele dá consultoria, quer dizer. Não. Me falaram que ele sabe onde ele trabalha? Ele trabalha na Confederação Nacional do Comércio. Do Comércio, exatamente. Exatamente do lado do meu pai. O seu Tadas é um cara inteligente. Ele pegou logo o cara mais... a pessoa mais adequada. E detalhe que ele trabalhavam os 3. Hernani Galveias, que foi nosso presidente do Banco Central, ministro da Economia, fundador da Fundação Getúlio Vargas. Foi um cara, assim, com um currículo excepcional. E Bernardo Cabral, com um currículo que esse a gente não precisa nem explanar, né? Que o seu pai que dispensa apresentações. Eles trabalham juntos. Imagina uma pessoa de 90 e poucos anos... cumprir horário, trabalhar todo dia. Não tem vaga lá não, para eu ir lá aprender um pouquinho? Que eu podia ir lá. Olha, eu vou te levar, eu te convido a um almoço lá. Quando você tiver a oportunidade de estar no Rio, porque o Bernardo, ele leva as pessoas mais interessantes e inteligentes do planeta. É bem legal. E o interessante é você aproveitar, porque são pessoas que estão ali no outono da vida delas. Sim, pessoas de uma inteligência maravilhosa, mas que pode ser a última vez que você vê. E deveria se valorizar muito mais das pessoas que estão na idade avançada, porque elas têm tanto a contribuir pra gente. Porque eu tenho uma foto a gente pode aprender tanto. Eu tenho uma foto aí dos 99 anos do Galvez, lúcido,
falando sobre tudo da história do Sim. Brasil, por momentos de Getúlio Vargas, Revolução de 64, enfim, tudo. E com 99 anos e 8 meses ele se foi. Então, assim, são pessoas que às vezes vai ser a tua única oportunidade de beber naquela fonte, como com certeza, né? Você, no parlamento, você deve ter conhecido pessoas icônicas, né? Tive pessoas bem curiosas lá, muito boas. Algumas engraçadas, outras muito inteligentes. E também aquelas que você não sabe como chegou lá, mas isso faz parte de qualquer ambiente. Isso é verdade, faz parte de qualquer ambiente. Agora, Pablo, você precisa voltar à política, né? Dizem que só tem porta de entrada. A gente entra e não sai mais. Quem me disse isso foi o Amazonino Mendes. Porque quando eu perguntei dele uma vez, governador, o senhor está aposentado? Ele falou, eu não me aposento, me aposentam. Só se o povo me aposentar. Eu não me aposento. E aquele... Ele, na prática, ele quis dizer que a política só tinha porta de entrada. E o Amazonino é impressionante porque ele já estava com a saúde bem comprometida, ele ainda aguentou uma campanha. Não, ele foi governador tampão, né, do estado e depois foi prefeito, depois governador, ainda quando se dizia que ele já estava aposentado. Falava que ele já não iria sair para nada mais. E, curiosamente, nas pesquisas, se você fizer hoje, o nome dele não aparece. Na verdade, o Amazonino Mendes, gente, para você a gente só teve 2 políticos que governaram 4 vezes, né? Amazonino Mendes e Álvaro Maia. Só que Álvaro Maia, num outro período. Na época de intervencionista, com essa série de coisas, enfim. O Amazonino Mendes foi o único político que foi eleito por voto popular para governar o nosso estado 4 vezes, para ser prefeito o número de vezes que foi. Claro que a primeira vez foi indicado, né, que o prefeito das capitais ainda não era eleito, você se recorda disso, mas fez uma prefeitura que chamou muita atenção, partiu para o governo. Então, assim, a gente pode dizer que entre os políticos do Amazonas, aquele que talvez tenha deixado mais história até o momento tenha sido ele. É importante que a gente tenha, inclusive a gente busca não esse resgate só de pessoas que têm experiência política, mas a gente procura que no estado, no Amazonas, e eu deixo essa reflexão para vocês, porque nós estamos chegando já em 2026, não é para fazer campanha, não é para falar sobre política, é falar sobre escolhas. A gente tem que tentar, nesse próximo ano, fazer com que a gente tenha boas escolhas. Boas escolhas para que nós possamos colocar o nosso estado de novo nos trilhos, para que a gente possa novamente ter bons representantes, seja em Brasília, seja aqui no estado do Amazonas, são eleições gerais. Você que nos assiste talvez não se lembre, você vai votar 6 vezes na próxima eleição. Você vai votar para presidente, você vai votar para governador, 2 vezes para senador, deputado federal, deputado estadual. São cargos importantes. E você sabe que quando você chega às urnas, qual é o primeiro candidato que você escolhe, Pablo? O deputado federal. Por quê, Pablo? Foi uma escolha que o TSE fez há um tempo atrás. Foi o TSE. Não, senhor. Foi sim. Porque ele é o mais importante representante que você está elegendo. É a única pessoa que está ali te representando pessoalmente. O povo, inclusive. Né? O povo. Né? Não que os senadores não sejam importantes, porque eles são uma casa revisora, eles representam o teu estado. Não que os governadores não sejam importantes, mas os governadores, com essa Constituição de 88, que um amazonense relatou, né? O poder executivo foi muito esvaziado, o legislativo, hoje, ele tem um poder muito maior, né? A gente espera, né? Porque hoje a gente vê o judiciário com uma força muito grande. Então, como é que você vê essa... Talvez... Eu estou tentando um eufemismo, esse protagonismo. Não, eu não chamo de protagonismo, não. Eu chamo meio que de uma supressão de poder. Eu acho que eu vou mais fundo. Porque, assim, na Constituição que você estudou, que nós estudamos, né? O Senado estaria na hierarquia, né, superior
Se você me permite uma palavra, está faltando coragem para os senadores fazerem o trabalho deles. Se você, Pablo, estivesse hoje ocupando uma cadeira no Senado. A gente ia trabalhar que os ministros do Supremo Tribunal Federal tivessem a devida fiscalização, como é o sistema de freios e contrapesos da Constituição. A Constituição Federal diz o seguinte: cada poder controla um ao outro. O executivo controla o legislativo controla o executivo, o legislativo controla o judiciário e assim vai. Cada um dentro das suas funções. Ô, Pablo, Quem deveria fiscalizar o Senado? Ou quer dizer, o Supremo é o Pablo, Senado. esse assunto merece um programa inteiro, né? Inteiro. Vamos continuar no próximo programa? Bora, se Deus quiser. Então, olha, agradeço a audiência de vocês e fiquem de olho no próximo programa que a gente vai continuar falando sobre esse tema.
sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência todas as noites, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta, 78 na TV fechada e a qualquer hora do dia ou da noite no YouTube, programa Tricetados. A gente começou uma entrevista com o nosso convidado delegado Pablo no episódio anterior e não deu pro cheiro, né, Pablo? Tínhamos que continuar, né? A gente começa a falar de coisa polêmica, e a polêmica é que dá, é a gasolina que faz o fogo acender. Bora pra cima. Vamos falar de coisa polêmica, estamos arriscando aqui nossa pele, nosso pescoço, se bem que a nossa pele até que tem um... A gente tá bem, né? Tamo bem, é verdade. Então, tá bom, tamo bem ainda. Não tá muito enrugada ainda. Não, tamo tranquilo, tamo tranquilo. Tá tranquilo. A gente ainda tem um colágenozinho, a gente pode... Dá pra pegar dá pra sol. renovar, né? Não, dá pra renovar. Se Dá, arrancarem sim. o nosso couro, ele A renasce. gente renova. Então, vamos lá. Delegado Pablo, me conte o que você que esteve em Brasília, você que foi parlamentar, me conte o que você faria se hoje estivesse sentado na cadeira de senador. A gente começou no programa passado e eu falei pra ti que a gente colocaria a Constituição Federal para valer aquilo que está escrito nela. Pela Constituição Federal, os poderes se regulam e o Senado Federal é o responsável por fiscalizar os ministros do Supremo. Essa fiscalização ela é inexistente. Atualmente, né? Porque Atualmente não, desde que a República foi fundada. Porque na lei está escrito... Não, a República já foi fundada... Então, desde que ela foi refundada, de que a gente passou pela Constituição 88 e os ministros passaram pelo crivo do Senado, as suas indicações e também a possibilidade deles saírem de lá, porque o ministro do Supremo, ele também é um servidor público que também pode pegar as contas. Aliás, Sim, pode falar. Né? Não, é só complementando. Aliás, há que se lembrar sempre que é um servidor público. Um servidor público. E a sua função é servir ao povo. Sim, não é porque o povo sirva, não. Ele serve as pessoas. A lógica do servidor público é servir ao público, não ser servido por ele. Eu gostaria que você repetisse isso para ver se entra na cabeça das pessoas. É preciso que se entenda. Não interessa o cargo que você ocupe, até porque eu já estou na iniciativa pública há mais de 25 anos como servidor público e o meu pensamento sempre foi servir ao público, não ser servido por ele. E a gente não vê isso muito hoje em alguns cargos, principalmente mais elevados. Tenha consciência, gente. Quando você presta um concurso público, você está prestando um concurso para servidor, para servir. Exatamente. Né? E a gente vê hoje um Senado Federal que, infelizmente, só tem uma palavra para ser dita: é acovardado. Ele hoje não tem coragem de fazer a fiscalização que ele deveria. Não estamos falando aqui da nossa bancada, tá? Nós estamos falando num todo. De um Senado de uma forma geral. Num todo. É a nossa bancada até não é a das mais acomodadas, digamos assim, mas nós temos estados que têm uma bancada que precisa ser renovada, que as pessoas já não têm mais energia, já tem muita idade, né? Porque você pensa, é um mandato de 8 anos, você pode entrar naquele cargo com saúde, e pelo meio do caminho você não tem mais saúde nenhuma. 8 anos é muito tempo. Independente disso também, eu acho que essas pessoas vão começando a se comprometer demais com seus arranjos políticos e com uma série de coisas, e afinal de contas depois elas param de entender a postura, o verdadeiro legado, o verdadeiro trabalho que eles deveriam ter, que no caso dos senadores, de fiscalizar, entre outros trabalhos, de fiscalizar os ministros do Supremo. Então, olha só, vamos lá. A gente tem 3 poderes, né, independentes, e a gente tem cada um com seu papel e um é superior ao outro. Nessas horas, Pablo, você como eu, né, é uma pessoa, um grande estudioso de história das nossas passadas constituições. Não te faz falta o 4º poder, o poder moderador?
Eu não sei, eu acho que... Eu não sei se um poder moderador resolveria. Eu tô tentando, é claro, utilizando um termo, né, uma referência que a gente tem no Império, que não é mal comparada. Mas não faz falta que alguém... Não, sabe que alguém coloque esse povo para se entender, que alguém modere essa confusão doida que se tornou? Não, eu acho que a nossa Constituição Federal, ela com algumas dificuldades, alguns erros que ela tem, porque toda lei tem suas falhas, ela é uma carta muito completa. O que está faltando às pessoas é fazer ela valer. Pois é, mas o problema é justamente essa. O problema é justamente esse. Você entra na faculdade de Direito, eu entrei na faculdade de Direito, você entrou na faculdade de Direito, achando que você ia aprender as leis e elas seriam aplicadas. Sim. Só que quantos % do que você aprendeu na faculdade de Direito é a realidade do que você vive hoje? Depende de quem a gente está falando, porque a gente tem uma justiça que ela é, assim, contundente, forte, seguindo as regras, até chegar num determinado momento. Quando chega nos tribunais superiores, aí muito do que a gente aprendeu se perde no caminho. Aí a gente fica assistindo a uma sessão, né? Uma sessão colegiada, e é uma discussão que você começa a questionar, né? Você começa a ter dúvida de que a discussão é tão interminável que você começa a ter dúvida se o céu é azul, entendeu? Se a terra é redonda, enfim, porque, sim, a gente sai da faculdade achando que está muito claro que a lei está ali naquela carta de 88, né? E os códigos regem, né? É muito mais do que isso, né? A gente passou por um momento onde o judiciário ele deixou de ser um intérprete das leis para ser um aplicador da lei na forma que ele acha que ela deve ser. Isso está errado. Existe uma diferença muito grande de você interpretar alguma coisa, de você analisar a lei e dizer esse comportamento se enquadra nesse crime, por exemplo, nessa situação jurídica, por exemplo, ou você dizer, na minha opinião, eu acho que não é. Não funciona assim. E olha aqui, a gente não Quando você faz desse jeito, você contraria a lei. A gente não está tratando aqui, nós não estamos falando acerca de coisa nenhuma aqui, de ser de direita, de ser de esquerda, de ser petista, de ser bolsonarista, de ser libertário, de ser coisa nenhuma. Sim. Nós estamos falando em ser legalistas, né? Mas é claro, eu falei isso muitas vezes enquanto parlamentar, discutindo com colegas que eram meus opositores, eu dizia, vocês apoiam medidas ilegais hoje porque não é contra vocês. No dia que for contra vocês não vão ter o apoio da gente para dizer que é ilegal. Vocês têm que entender que não se trata de pessoas, se trata do cumprimento das regras. Não é porque é contra mim ou porque é contra você, mas sim porque a regra tem que ser cumprida. Eu me lembro que há muitos anos, né, a gente teve uma operação que é estudada demais em direito penal, e você, como delegado, deve ter estudado muito a respeito da operação que ocorreu na Itália, né, das mãos limpas, que Sim. deu... e que quando alguém era entrevistado a falar daquele tema, como foi que se fez essa revolução, e a resposta era sempre apenas aplicando a lei, né? Aplicando as leis. As nossas leis existem, né? A gente tem tanta possibilidade como qualquer outro país de aplicá-las. Eu acho que todos nós deveríamos defender a aplicação da lei da maneira que ela está. Eu vou rememorar para quem não sabe, não lembra. Explica melhor isso. Falou sobre o assunto. A Operação Mãos Limpas foi uma operação feita na Itália. E essa operação Mano Manipuli, que foi a operação que foi feita por principalmente um magistrado, especificamente, ele conduziu essa operação para prender a máfia italiana. E o trabalho dele todo, entre várias famílias da máfia, era desconstruir essas grandes organizações criminosas que existiam na Itália na época. E não precisaram criar, nem uma linha
nem um de lei nova. artigo de lei nova. Ele apenas aplicou a lei que existia. Havia uma grande complacência das autoridades na época, e esses criminosos que hoje a gente vê nos filmes romantizados, eles matavam pessoas, traficavam drogas, faziam prostituição, tudo que a gente repugna, porque não tem quem apoie isso. Resultado, o magistrado que fez todas essas operações, os promotores de justiça que fez todas as operações, conseguiram as prisões. Essas pessoas foram todas presas, muito dinheiro foi recuperado. Só que essa operação, com o passar do tempo, foi totalmente desfeita, desconstruída. Os promotores que apresentaram as acusações foram perseguidos, o juiz foi perseguido e toda a operação foi anulada. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. É isso que eu ia falar exatamente. Quando nós trabalhamos na Operação Lava Jato, a gente não acreditou que isso pudesse acontecer. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Praticamente todos os acusados foram soltos, as suas penas foram anuladas, réus confessos, bilhões de reais confessos desviados, foram declarados como ilegalmente apreendidos. É uma coisa que gera uma indignação muito grande nas pessoas. Todos que trabalharam arduamente naquilo foram considerados inimigos públicos. Sim, claro. Com perdas de mandatos. Com perdas de perseguições, como aconteceu com o promotor principal da operação, que virou deputado, foi totalmente perseguido depois disso, por um detalhe técnico, uma tecnicalidade, né? Então, é uma coisa muito grave. E eu não acreditei que isso pudesse acontecer, aconteceu aqui. Mas aí a gente utiliza esse exemplo da Itália justamente por quê? Porque nós não imaginávamos que nós fôssemos viver para ver esse fato se repetir, né? A gente imaginava que, assim, não ia ser a nossa geração que ia ver a coisa de... E às vezes não tão rápido, não é como foi assim tão rápido. E me impressiona ainda pessoas que têm o seu bandido de estimação, que têm o seu culpo de estimação. Eu li uma frase agora recentemente que eu achei bem curiosa, que ela diz assim: não interessa de onde venha, não interessa de que partido você é, se você não concorda com a corrupção. Aí, ao contrário, dizer assim, não interessa qual é a corrupção se você ficar do lado do seu partido. Tem gente que só está preocupado com que lado que ele está da moeda. Pano rápido, a gente volta no próximo bloco. Voltando nesse segundo bloco com o delegado Pablo, esse homem que tem muito que nos contar. Pablo, onde foi que eu te interrompi? A gente estava falando sobre o papel das instituições, sobre essa questão do que a gente vive hoje, e falamos um pouco sobre como a Lava Jato acabou chegando ao seu término. Mas eu te interrompi, você estava falando de uma frase, que era uma frase que dizia, com relação ao olhar da corrupção de acordo com o partido que a comete. Sim. Fala um pouco mais sobre isso. É porque tem gente que tem assim um olhar turvo ou uma visão reduzida quando a corrupção ela está ligada ao partido que aquela pessoa representa. A corrupção, o desvio de caráter ou qualquer coisa do gênero, se for da pessoa que ele está lá, do partido que ela representa, aí é justificável. E aí esse amor ao partido, ele é um amor contra a nossa nação, contra as regras, contra a lei, que ele não pode existir. Nós estamos passando agora, por exemplo, nesse exato momento, pelo maior escândalo de desvio de recursos públicos do país, que é o escândalo do INSS, que gerou uma CPMI, onde as pessoas mais vulneráveis do país são os aposentados, tinham o seu dinheiro literalmente roubado das suas contas. E tem um monte de gente que é desse partido defendendo essas pessoas que assaltavam velhinhos. É um absurdo isso. Na verdade, essa história foi até ofuscada, né?
Está sendo ofuscada no momento, né? Sendo ofuscada por uma série de pessoas de uma mídia que, infelizmente, escolhe o que divulgar, né? A gente está escolhendo o que divulgar. É por isso que a gente está tão feliz Pablo, hoje de estar conversando isso é a aqui. primeira coisa, desculpa te interromper, mas quando você fala de mídia, a primeira coisa que a gente aprende no curso de comunicação social, de jornalismo, é que você tem que ouvir os dois lados. Compromisso com a Você não informação. está ali para tomar partido. Sim. Gente, o jornalista, ele é um investigador da verdade. Ele não é um palestrante, entende? Hoje nós temos palestrantes na mídia, né? Defendendo militantes de causas, né? Defendendo seus lados. E assim, quem defende o povo, Pablo? É muito difícil Quem de ver. defende a veracidade das informações? Quem defende a notícia mais importante? Digamos assim, a hierarquia. Trícia, por isso que eles têm tanto medo das redes sociais. Por isso que há uma vontade tão grande de se regular as redes sociais. Porque pelas redes sociais, você pode estar nos assistindo agora pelo YouTube, inclusive, por essas redes sociais que as palavras têm voz, as pessoas têm voz, que elas conseguem manifestar a sua vontade e que você tem escolha. Você pode dizer assim, vou assistir o programa da Tricetados, que é um programa importante, que vai me dar informação. Legal. Se as redes sociais fossem reguladas, a gente poderia ser censurado agora. Não, e outra coisa que eu quero falar para vocês. Adianta alguma coisa regular rede social, quer dizer, nos silenciar novamente, calar novamente? Se a mídia de verdade, ela pode escolher o lado? Gente, a mídia não tem que escolher lado. A mídia, isso é uma covardia. Ela tem que ter compromisso com a verdade, né? Compromisso com a informação. Regular rede social é censura. E não adianta utilizar exemplos de influenciadores sociais que são criminosos, porque criminoso é criminoso em qualquer lugar. Se ele não cometeu o crime na rede social, ele vai cometer o crime na praça, ele vai cometer o crime na escola, ele vai cometer o crime em qualquer lugar. Criminoso, mau caráter, gente que não presta. Em todas as profissões, advogado, veterinário, jornalista, vai ter em todo lugar, por que não? E assim, o criminoso, ele sai de casa para cometer o crime. Sim. Ele vai cometer o crime. Ele vai procurar a oportunidade do crime, né? As pessoas têm uma frase antiga, um ditado que ele diz assim, a ocasião faz o ladrão. Eu discordo. O ladrão faz a ocasião. Você não pode achar que você votou num cara... faz ladrão, coisa nenhuma. Isso não existe. Ser ladrão é questão de caráter, gente. Não é um momento que deixou aquilo lá fácil e por causa disso a pessoa foi lá e cometeu o crime. Quer fazer uma experiência? Deixa um bolo de dinheiro na frente de uma pessoa honesta. Você deu a ocasião e não houve um ladrão. Deixa um bolo de dinheiro na frente de uma pessoa desonesta. Aliás, o desonesto, você não precisa deixar o bolo de dinheiro. Pode colocar até no cofre. Ele vai arrombar o cofre. Isso mesmo. Ele vai pular o muro. Ele vai criar situação, ele vai distrair as pessoas do lado de fora, ele vai entrar na casa, ele vai arrombar o cofre. Ou seja, não existe. Existem uma série de ditados populares que foram criados numa realidade que não é a nossa. Sim. Né? Falta de caráter é como é que a gente pode falar? É um desvio de personalidade grave, não tem como. Que não tem volta. Não existe um remédio para falta de caráter, não existe né? O bandido, ele é bandido, o criminoso é criminoso, o pedófilo é pedófilo, em qualquer situação da vida, né? E voltando ao tema, nada de regular as redes sociais. Toda vez que alguém falar coisas sobre isso para você, não é pelos motivos bonitinhos que eles estão falando. Não é para proteger criança, não é para que a gente Sabe como é que se protege criança? Sabe como é que se protege criança? Sabe como se protege criança? Me conte, minha amiga. Não, você sabe, né? Eu tô falando com cuidando da sua criança. Sim, claro. Fazendo o seu papel de pai e mãe, entendeu? Tendo atenção com isso aqui, olha, celular.
Isso daqui é a maior ferramenta de criminalidade da atualidade hoje. Tá aqui, ó. Isso não é Tá tudo aqui. objeto para criança. Ah, só vou colocar para assistir a Galinha Pintadinha. Começa com a Galinha Pintadinha. Depois está no game. E dentro dessas plataformas que tem muita coisa que pode levar a crimes e abusos, uma série de coisas. Mas assim, voltando à questão da regulação, não vamos ser contundentes nisso, porque a gente tem que pensar na nossa liberdade de expressão, de falar, de pensar e de Pablo, desculpa te se interromper, manifestar. proteger criança, a gente tem que lembrar que é papel da família. Sim, é verdade. Você que é pai, que colocou um ser humano no mundo, você tem que assumir o papel de pai. O que está acontecendo na nossa sociedade é simplesmente uma paternidade irresponsável, né? Porque quando você vê um filho ter pai, ele só não presta se ele não quiser, né? Joga-se uma responsabilidade sobre uma mãe e entrega R$ 200 para ela. E as mães estão fazendo o que em situação de vulnerabilidade? Deixando os filhos com outras pessoas, entregando os filhos a outras pessoas, se iludindo com cantos da sereia, com cantos do cisne. Numa família onde existe pai, mãe, avô e avó, existe uma estrutura familiar, existe quem cuide daquela criança, não existe possibilidade do mal entrar. Filhos são uma responsabilidade. Porque, Pablo, se alguém tentar fazer alguma coisa com um filho teu, você vai interromper o ciclo na mesma hora, porque você é um pai que está lá presente. Pai e mãe não pode ser coleguinha. Pai e mãe tem que ser conselheiro, pai e mãe tem que ser fiscalizador, e pai e mãe tem que estar juntos nessa grande empreitada que é criar um ser humano. É verdade. É uma responsabilidade, é um compromisso e é o legado que a gente deixa. Nós somos todos passageiros. Mas eu não queria ser pai. Gente, pelo amor de Deus. Você compra de qualquer sabor, de qualquer material, látex, poliuretano, em qualquer esquina, por qualquer moedinha, certo? Você pega no posto de saúde de graça. Então, me dizer que você não quis ser pai, no mínimo, é um descuido, no mínimo, né? Não, no mínimo você foi negligente. Exato. Né? E assim, é bom a gente falar sobre esses assuntos, é legal, eu gosto do teu programa por causa disso, a gente consegue dar umas viradas aqui rápidas. Gente, meu Deus do céu, a gente mudou completamente. Ô, Pablo, desculpa. Graças a Deus. Não, mas volta pro assunto, meu querido. Não, mas volta pro seu assunto. Nós estamos falando das pessoas, estamos falando de como faz bem a gente conversar sobre o nosso futuro, o que a gente tem de presente, tudo isso faz parte do que a gente tem para viver nos próximos capítulos da nossa vida. Então, Pablo, você, se tiver a oportunidade de ser nosso representante novamente, por onde você vai começar seu mandato? Eu aprendi que na política quem escolhe são as pessoas. A gente tem vontades. Mas você é uma pessoa que você está todo dia ouvindo o povo, né? É verdade, é verdade. Você não é uma pessoa que está trancado num gabinete. Você é uma pessoa que está todo dia ouvindo o povo. Sim. E que com certeza você já tem a lista de prioridades que o povo já te solicitou. Eu tenho uma veia que eu aprendi a gostar do parlamento. Então, eu gosto da ideia do legislativo. Não sei se algum dia eu teria vocação para o executivo, mas eu tenho uma vocação para o legislativo. Não acredito que seja o teu perfil. Por enquanto, né? Parlamentar quer dizer, vem o radical é parlar. De falar, né? Falar. É falar, né? Você tem um perfil, né, de falar as verdades, abrir os olhos das pessoas, né? Sim. O executivo, ele meio que não te dá a voz que o parlamento dá, né? O executivo é um gestor, né? Ele está ali para gerir a máquina e para dar conta das atribuições que o serviço público tem. Eu tenho experiência nisso também, mas não para essa parte política, né? E a eleição do ano que vem, ela abre um leque muito grande. Mas é importante que a gente tenha, assim, nós eleitores, porque eu também sou eleitor, apesar de ser
votaram, eu também voto, e acredito que a ideia é a gente pensar no que a gente quer para o nosso país. Hoje nós estamos com um momento de divisão da sociedade muito grande. Dentro das casas, as pessoas estão, inclusive, discutindo entre si, brigando. Isso tem um lado ruim, porque a gente tem disputas internas, mas tem um lado bom também, porque as pessoas estão se politizando, né? Significa que elas estão falando de política. Elas estão discutindo política todos os dias. Às vezes não da melhor forma, às vezes não do melhor jeito, mas pelo menos está sendo debatido. E é importante que desde já a gente pense nas melhores escolhas dos representantes. E quando eu falo melhor escolha, pessoal, às vezes você pensa assim, pô, vou votar naquele cara, aquele cara é um brigador e tal. Você não está votando para boxe, não é para ser Mike Tyson ir lá e brigar, não. Ou então, por que aquele cara faz uns vídeos legais na internet, ele vai lá e... Cara, não é para isso que ele foi eleito parlamentar. Desculpa, eu faço muitos vídeos, tenho uma rede social muito ativa e tudo, mas eu acredito que o papel da pessoa, ele tem que ser medido primeiro pelas suas capacidades e qualificações. Um tempo desse me perguntaram por que eu acho que o nosso país está passando por esse momento difícil. E eu falei que quando a gente tem um presidente da República e um presidente do Senado que tem menos estudo do que eu, onde é que eu quero chegar? Na verdade, para concluir essa história, entre todos os presidentes do mundo, ele é o com menor escolaridade. Obrigada pela sua audiência e reflita sobre isso. Vamos para cima.